Olá, minha gente. Depois de uma semana de provas, espero que todos tenham se saído bem. A gente dá sequência ao nosso processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Dessa feita, trabalhando o capítulo 11, as Repúblicas das Américas. No geral, a gente pode destacar a formação de alguns países que merecem uma atenção especial. De cima para baixo, Estados Unidos, México, Colômbia, Brasil, Argentina, sem se falar em Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile, Venezuela, Canadá. Mas tem que ver que quando eu falo das repúblicas das Américas, a gente visualiza a luta de alguns países na busca de sua autonomia. Não podemos incluir nesse contexto de lutas, de guerras civis, o Brasil. A principal guerra civil que serviu como exemplo para toda a América é a luta dos Estados Unidos, no caso das 13 colônias inglesas na América. Esse é o primeiro aspecto. Então vejamos, nós temos que começar a discutir, quando falamos em formação das repúblicas da América Latina e América anglo-saxônica. América Latina, conjunto de países formado por Portugal e Espanha, e a América anglo-saxônica, exatamente os dois países do norte da América, Estados Unidos e Canadá. Então vejamos, a gente parte de uma herança colonial muito forte. O que se percebe que esses países que eram colônias de países europeus, na época do colonialismo, que foram dominados, eles guardaram uma herança, uma herança de porte político, digamos assim. Tudo começa com o Iluminismo. O Iluminismo, que foi aquele movimento social, político, econômico, movimento das luzes, das ideias, questionamentos. E o Iluminismo tem um viés político muito forte. É a busca do ideário de liberdade, o que essas colônias não tinham. Digamos assim, esse ideário liberal, ele deixou na América duas correntes distintas, ou seja, de um lado as elites metropolitanas, de outro lado as elites coloniais. Quem eram as elites metropolitanas? Aqueles altos governantes que eram indicados pela metrópole para se deslocar para a colônia, para administrar a colônia, com uma ideia: fazer de tudo para o que a colônia produzisse fosse para a metrópole. Veja bem, a ideia de colônia a colônia serve como complemento da economia metropolitana. Tudo que a colônia produzisse de bom seria utilizado para complementar a economia da metrópole, ou seja, a colônia ia ser explorada de qualquer forma. Então eu quero trazer aqui a lembrança do modelo de colônia que nós tínhamos na América: colônia de exploração, colônia de povoamento. Obviamente, o que prevaleceu na América foi a colônia de exploração. Por quê? Pelo fato de que a única colônia de povoamento que nós tivemos foi nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, nós tivemos dois modelos: ao norte, a colônia de povoamento; ao sul, a colônia de exploração. Então, uma colônia de povoamento, o norte dos Estados Unidos. Ou seja, essa exploração, chamada colônia de povoamento, ela teve um modelo diferente, porque a elite inglesa, a elite francesa, saiu da Europa no século XVI e aportou na América com o intuito de formar uma nova Inglaterra, uma nova França, entre aspas. Na verdade, prevaleceu os ideais da Inglaterra, uma nova Inglaterra. Então vejamos, de princípio nasce uma disputa política entre conservadores e liberais. Lembrando que os ideais dos conservadores é aquele da elite no poder, certo? De tudo ser comandado, dominado pela elite. E a elite europeia inclui aí dois grupamentos na hierarquia social: o grupamento de políticos detentores de poder financeiro e a outra elite, que era a elite
eclesiástica, ou seja, a igreja sempre esteve no contexto da formação do Estado moderno e também na formação do feudalismo. Ela sempre esteve atrelada ao poder. Entende aí? Ou seja, a igreja sempre esteve atrelada ao poder. A igreja, ela tinha uma ideia de manter classes submissas, usando o credo como forma de submeter esse povão, que tinha a igreja como referência de credo, submisso às elites da América, às elites da Europa, tanto no feudalismo, como depois na formação dos estados modernos. Vamos já ver que alguns pensadores, como é o caso do Thomas Hobbes, como é o caso do Jean Bodin francês, como é o caso do próprio Nicolau Maquiavel, eles criaram, né, ideias para que esse grupo subalterno tivesse consciência que o papel deles era servir as elites e que as elites iriam administrar o seu futuro, a sua riqueza. Então nós temos, por exemplo, duas visões, né? Os liberais e os conservadores. Para você ter uma ideia, os liberais usaram o iluminismo como forma de buscar mudar, de buscar conquistas, e também com a ideia de laicização, separar a igreja de Estado, fazer com que a igreja tomasse partido, fazer com que a igreja, na sua versão do nascedouro cristã, certo? Solidária, fraterna, olhasse para a classe subalterna e procurasse ajudar essa classe, digamos assim, do povão a conquistar espaço de vez e voz. No México, nós tivemos uma elite controlada pelos padres, pela igreja, pelo clero, certo? Nós temos a presença do padre Hidalgo, do padre Morelos, que levou o povo a mais tarde tomar consciência de uma reforma agrária. Grande reforma agrária mexicana foi um exemplo. Mas o México se viu diante de muitas guerras civis, onde a elite, formada por grandes proprietários de terra, formado pelo clero, certo? Esse grupo conservador, extremamente conservador, trouxe para o México uma monarquia absolutista, uma monarquia forte, capaz de dominar os interesses dessas elites. É claro que a reforma, o projeto liberal, conquistou ao longo do tempo espaços dentro do poder político, social e econômico da Inglaterra. Ou seja, essa oposição conservadora, ela chegou ao poder, mas veja bem, ela usou o povo para chegar ao poder. É aquela história, ó. O candidato, certo? Ele faz aquela festa para o povo no processo da construção do poder dele. Obviamente que nos seus discursos eles pregam o quê? Eles pregam que estão lutando em nome do povo. Mas quando chega o poder, a coisa muda de ideia. Na Colômbia, tivemos também lutas internas. O Simão Bolívar foi o grande defensor de uma Colômbia unida, de uma grande Colômbia na América Latina, dizendo ele que poderia formar uma grande Colômbia que envolvesse os países da América num só, tentando agregar todas as elites da América do Sul num só país, ou seja, seria um país chamado América do Sul. Mas os interesses distintos, certo? Fizeram com que esse sonho do Simão Bolívar não se construísse, não acontecesse. A igreja, como sempre, não querendo perder o poder, se mexeu nesse sentido. Na Argentina, nós tínhamos duas ideias, o unitarismo e o federalismo, sendo que o federalismo, certo, era a ideia de que cada província, de cada estado tivesse independência, porque as elites locais tinham ideias de construir seu próprio poder. Eram os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Era chamada a elite colonial. A elite metropolitana eram aqueles que moravam no Brasil, mas que eram oriundos de países da Europa. Aí nós temos depois os Estados Unidos, que é uma guerra interna, norte e sul, certo? Norte liberal, norte conservador, liberal, e o sul liberal total, lutando contra a escravidão, lutando por melhor condição de vida, certo? Ao norte, colônia de povoamento, e ao sul, a colônia de exploração. Nesse contexto, os Estados Unidos, ele fica independente em 1776, mas continua uma luta norte e sul. Vem a Guerra da Secessão e daí nasce aquele chamado, exatamente depois da Guerra Civil, a chamada início da Guerra Racial, que até hoje prevalece nos Estados Unidos. Inclusive hoje a gente está vendo a guerra racial prevalecente nos Estados Unidos e no mundo, e no Brasil também.
ok? Então eu quero que vocês deem uma lida nesse capítulo que envolve a liberdade e a libertação política desses países, os Estados Unidos em si, a guerra civil, a guerra da secessão, a guerra racial. E quando for segunda-feira a gente discute. Agora, por favor, dê uma lida, resolva as questões que eu estou deixando para você fazer, tente resolver e destaque ilhas de dúvida dentro do contexto do próprio capítulo. Traga essas dúvidas para segunda-feira para a gente discutir temas que possam gerar subsídios maiores para a construção de uma ideia do que foi a formação das repúblicas da América. Guerras civis. No Brasil não teve guerra civil. No Brasil o poder chegou nas mãos do rei, através da chegada da família real. Então no Brasil foi tudo diferente, ok? Então verifique, traga dúvidas para segunda-feira a gente dissipar essas dúvidas, ok? Um grande abraço. Segunda-feira a gente se encontra de boa, tirando todas essas dúvidas. Um abraço, pessoal.